Oi, gente. Namastê. Bem-vindos ao Círculo Consciente. Eu sou a Kátia e hoje eu venho trazer para vocês a entrevista de um programa feito aqui na Espanha, La Caja de Pandora, a Caixa de Pandora, com o cientista físico francês Jean-Pierre Garnier Mallet, que o criador da teoria do desdobramento do tempo. Essa teoria explica um pouco sobre o karma, assunto que a gente tratou no último vídeo, e também amplia um pouco a nossa visão sobre a importância do nosso pensamento, de cuidar dos nossos pensamentos e da nossa responsabilidade em tudo que acontece no mundo. Então, eu acho que vale a pena vocês seguirem essa entrevista. Eu não vi nenhuma entrevista aqui no YouTube do Jean-Pierre feito em português, por isso que eu tive a vontade aí de traduzir para trazer para vocês aqui para o canal, porque eu acho que é um assunto muito interessante, eu acho que é enriquecedor tudo que ele conta aí, da maneira como ele expõe, tá? Então, sem mais, deixo vocês com La Caja de Pandora e Jean-Pierre Garnier Mallet. Namastê. Dr. Garnier, bienvenido. Dr. Garnier, bem-vindo. Obrigado por esse convite. Criador, bom, é um prazer poder contar hoje em Pandora, aqui em Buscadores, com o criador da teoria do desdobramento do tempo. O tempo não se cria no passado, e sim se cria desde o presente, desde o agora. Dr. Garnier, que aplicações tem esse descobrimento? Que o tempo se cria desde o presente. É bastante fácil de entender. Um pensamento é criado e fabrica em outro tempo todos os potenciais correspondentes que eu possa memorizar em um tempo imperceptível. Resultado, eu vivo as consequências de meus pensamentos, sem saber. Existe um científico que morreu há 3, 4 anos, Benjamin Libet, que demonstrou já há 30 anos atrás que sentimos coisas antes mesmo de que existam. Sua primeira experiência foi muito efetiva e concluiu que se for alguém com uma agulha, a pessoa sentirá meio segundo antes de ser furado. A princípio, os cientistas se riam de Benjamin Libet, dizendo que ele inventava coisas. E logo chegou uma médica e se conseguiu provar que sim, recebemos informações meio segundo antes de ter conhecimento das mesmas. O que é então esse tempo imperceptível? Como é que nosso cérebro não é quem fabrica nossos pensamentos? Nosso cérebro descodifica meio segundo antes de ter consciência do que passa. Como se pode explicar algo assim? É muito simples. O desdobramento do tempo. O tempo não é o mesmo em tudo. Aqui estamos em um lugar que se fala em extraterrestres. E essa palavra não é correta. Não é uma palavra boa. A palavra correta seria extratemporais. Porque todo mundo tem uma Terra. Evidentemente, é muito difícil dar a conhecer aqui, na Terra, o fato de que existem milhões e milhões de estrelas, milhões e milhões e milhões de planetas, e que o único planeta habitado é o de um Deus majestuoso, que é a Terra. E que fora da Terra não há nada. No instante em que falamos de algo que existiria igual a nós, fora da Terra, ou seja, extraterrestre, o que é isso?
Porque sabemos que todas as estrelas servem apenas para iluminar as nossas noites. Evidentemente, isso não é compatível com a lógica. Existem milhões e milhões e milhões de habitantes no universo e não são extraterrestres. São extratemporais. E isso não é exatamente o mesmo. Só que eles são capazes de nos enviar pensamentos em tempos que não são os nossos. Ou seja, quero dizer que quando se começa a pensar em algo, não se sabe se estamos tratando do seu pensamento. Não seria um pensamento sugerido? E você vive com pensamentos sugeridos. Ou seja, você modifica seu pensamento e vai pensar coisas em função desse pensamento sugerido. Aí, então, você faz viver um futuro potencial. Você dá energia pelo seu pensamento a outro mundo, que vai a outro tempo, a fabricar todas as consequências dos seus pensamentos. E a síntese de todos esses pensamentos você recebe meio segundo antes de que até mesmo se dê conta de que esteja pensando. E você viverá as consequências de seus pensamentos. Pensamentos que nem mesmo teve tempo de saber que eram conscientes. Isso se chama antecipação. Um primeiro científico que falou disso, o Sr. Rosen. O que é essa antecipação? Junto com Einstein, eram revolucionários. A revolução que aportou Einstein, para as pessoas revolucionárias, Einstein era uma bomba atômica. A equação E igual mc2, a massa é energia. Ou seja, não entendemos por quê. Não entendemos a relatividade no tempo. O que é isso? Se há uma relatividade no tempo, significa que o tempo é uma variável. O que aporta a teoria do desdobramento? Simplesmente mostra que existem 3 tempos diferentes para viver. Um tempo em que não temos tempo, nosso tempo, o que conhecemos, e um tempo em que temos tempo e que já não sabemos o que fazer com ele. E isso, ao mesmo tempo, com velocidades calculadas. Uma velocidade que se chama a velocidade da luz, que não é uma velocidade, já que é independente da velocidade do observador e independente da velocidade da fonte. Se chama paradoxo de Einstein. O que é essa história, esse tema? Uma velocidade independente daquela que observa? Imagina que você segue a luz, na velocidade da luz. Em relação a você, a parte vai na velocidade da luz. Ou seja, que ela te ultrapassa. Não entendemos isso. E isso se chama o paradoxo de Einstein. Pois, com a teoria do desdobramento, esse paradoxo cai. Se eu tenho vários tempos à minha disposição, e que em um tempo x vai a uma certa velocidade, se mudo de tempo, mudo de velocidade. Lógico, não? Porque o que é a velocidade? Distância por tempo, quilômetros por segundo. Claro, mas se o segundo já não é o mesmo, os quilômetros também não são. Ou seja, que isso significa
que no universo existem pessoas que não observam ao mesmo tempo que nós. A melhor comparação que podemos fazer, que como toda comparação é insuficiente, é a velocidade da luz. A luz. O que é a luz para nós? A luz artificial, não a luz solar. A artificial. Ela se apaga e se acende 50 vezes por segundo. Mas nós não vemos nunca a escuridão. Vemos apenas a luz. Agora imagine aquelas pessoas que não vejam a luz e que vejam apenas a escuridão. Estão aqui? Veem o mesmo que nós, ao mesmo tempo que nós, mas não nos veem. E nós não vemos a eles, já que eles estão na escuridão. Isso é muito mais interessante, não? Esses são extratemporais. Não estão no nosso mesmo tempo, porque eu só percebo o tempo de tempo em tempo. Ou seja, de vez em quando existem momentos em que eu não percebo o tempo. E isso se conhece na mecânica do infinitamente pequeno. Porque na mecânica do infinitamente pequeno, só chega por momentos, por instantes. Isso se chama quanta de energia. Daí a palavra mecânica quântica. Se recebe a energia por momentos, por instantes. E o que é tudo isso? Pois se eu não tenho o mesmo tempo para ver as mesmas coisas, e ao mesmo tempo de todas as formas é algo sensacional. Por exemplo, você pensa em algo. Esse cara aí, eu mato. Vamos. Pois já está, eu já matei. Em outro tempo. Existe todo o tempo. Eles têm todo o tempo para saber de que maneira podem matar-lhe. Eu fui o criador do crime. E em um tempo que para mim não existe. Em outro tempo se realiza a síntese e me dão a resposta, e a resposta é essa. Isso é o que acontece instantaneamente. E mato a pessoa. E eu nem mesmo sei que fui eu quem desenvolveu tudo isso. Meu primeiro pensamento desenvolveu tudo isso. O problema então é que temos que divulgar tudo isso. Cuidado. Os seus pensamentos são criadores. Tudo aquilo que você pensa, você pode viver. Cuidado e desconfie de tudo aquilo que você pode vir a pensar. Com uma teoria, sempre existe um teorema. Qual pode ser esse teorema? Se seu pensamento é o criador do seu futuro, e que esse futuro você pode viver, ou seja, pensa em fazer ao próximo o que você gostaria que o próximo pensasse em fazer contigo. E assim você estará protegido. Mas se você pensa em fazer ao próximo o que você não quer que pensem que façam contigo, você viverá muito mal. Porque você vai viver as consequências de seus pensamentos. Ou seja, que eu posso dizer que se eu penso em matar alguém, me matarão a mim. Claro, eu sou o criador de um assassinato. E recebo as consequências disso. Todas as minhas células recebem essas consequências e as minhas células aceitam. E por que aceitam? Porque eu sou o Criador. Agora, se eu conheço a lei e me proíbo esses pensamentos, as minhas células vão viver mais. Temos que divulgar isso. Se olhamos desde nossa saúde, simplesmente,
o que chamamos de suicídio das células. As células se suicidam quando sabem que são inúteis. Temos que deixá-las livres para poder receber a boa informação. E qual é a boa informação? Pense fazer ao próximo o que você quer que pense em fazer contigo. E se você está nesse estado, faça o que quiser. Esse teorema muito conhecido na antiguidade, porque tudo que eu estou contando aqui sobre o tempo era conhecido antigamente. O passado, o presente e o futuro já sabiam. Eles perguntavam ao futuro para não viver mal no presente e para poder modificar o futuro. E vivemos numa sociedade, nossa sociedade atual, onde queremos ver o futuro para viver. E é quando fazemos com que venha a nós, porque somos criadores. E aí é quando não entendemos que vivemos as consequências de nossos pensamentos, mas de maneira tremenda. Ou seja, que temos que divulgar isso. Porque é muito simples. Muito simples. E essa regra se transformou em ideias, filosofias. Tudo isso de não faça ao próximo o que não quiser que faça a você. Isso não está nada mal. Mas se você vive dessa maneira, pensa o que quiser. Não. Você pode fazer coisas, todo mundo vê o que você faz, e isso muda o pensamento das pessoas. Mas quando você pensa em algo, ninguém vê. Se você pensa em matar alguém, ninguém sabe, pois você é um assassino. Se logo atuo com uma faca ou um revólver, todos veem que sou perigoso. Mas se eu penso matar alguém, ninguém vê que sou uma pessoa perigosa. E sou muito mais perigoso do que aquele que tem uma faca nas mãos. Por quê? Porque meu pensamento é criador. Qualquer pode pegar meus pensamentos com suas consequências e fazer o que eu pensei. Eu sou o Criador. E o que fez a pessoa? Somente captou as consequências do meu pensamento, que foram fabricadas no futuro. O que os antigos chamavam de futuros potenciais. E eu falo e não te deixo fazer perguntas. Agora posso responder as tuas perguntas. Eu queria saber, porque estamos falando da explicação científica do karma. As religiões já falavam disso, do karma. As religiões falavam disso, por intuição. Agora a ciência nos explica. Sim, mas não é o karma. O karma é quando não se pode mudar o futuro que você criou. Quando você criou um futuro e assim será. Está criado. Existe como algo arquivado, à disposição de todo mundo. Ou seja, que os antigos que falavam de uma lei kármica conheciam isso. E para que estou aqui na Terra? Por quê? Para mudar isso. Porque eu posso mudar o futuro a cada instante. Só que eu só posso mudar através do que eu chamo de aberturas temporais. Quando as aberturas estão abertas de par em par, e isso permite a circulação das informações entre o passado, presente e futuro, onde necessitam velocidades de informação. A velocidade da luz é uma. Existem velocidades que hoje em dia se chamam supernuméricas, que permitem a antecipação, ou seja, que eu posso receber as respostas às minhas perguntas antes mesmo de ter terminado minha pergunta.
Isso as pessoas têm que conhecer. Imagine que se você tem um pensamento que agrade a todo mundo, você constrói potencialmente algo que qualquer um pode utilizar para sentir-se bem. E ainda hoje, as pessoas não conhecem essa lei. Todo mundo constrói coisas infernais e logo se espanta por viver coisas infernais. Os gregos que conheciam essa lei, quando iam eleger o governante da cidade, havia aquela batalha verbal, cada um falava o quanto era melhor que o outro. Logo chegava a eleição, um era eleito o governante e já se deixava de haver oposição. Você é quem vai nos governar. E nós vamos oferecer os nossos melhores potenciais. Que são os meus potenciais? Meus pensamentos. Uma pessoa foi eleita, pois eu vou ajudar a essa pessoa através dos meus pensamentos. Mas veja agora em que mundo vivemos. Quando existe uma pessoa disposta a dirigir, imediatamente está a oposição. O futuro potencial é dramático. Vamos diretamente a chocar-nos contra uma parede. E é hora de dar a conhecer isso, porque agora estamos vivendo atualmente o final de um ciclo de desdobramento do tempo, que os antigos chamavam final dos tempos. E igual o que vamos é ter uma grande surpresa. Como todos os tempos se transformam em um, o que chamamos extraterrestre, deixarão de ter algo de extra. E entenderemos aqueles que nos dirigem e estão de acordo com nossos pensamentos. Se pensamos que os pensamentos da humanidade são pensamentos benevolentes, viveremos algo extraordinário. E se pensamos que os pensamentos são malevolentes, viveremos um caos horrível. É bom que as pessoas saibam que somos os fabricantes de um futuro caótico ou de um futuro de paz. E isso é atual. Mas a tranquilidade que estamos na ignorância total, isso é mais ou menos o que temos que dizer às pessoas. Mas sem forçar os demais a aceitar o que você diz. Simplesmente que eles comprovem por si mesmos que se eles controlam seus pensamentos, viverão as consequências do que pensam. É muito simples. Isso era ensinado há séculos. Há séculos isso era ensinado. E fomos pouco a pouco modificando os ensinamentos, modificando os textos. Se quiser uma boa conclusão, existe um texto antigo que disse: amar uns aos outros. Você pega a palavra grega, essa palavra amar, e busca o que significava há 2000 anos essa palavra. Foi transformada totalmente. Porque amoros, em grego, não tem nada a ver com amor. Moros, em grego, quer dizer o louco, que estou louco, que sou um insensato. Porque moro significa também o destino funesto, mortal, fabrico algo funesto, algo mortal. Moro, eu não quero ser moro. Não quero fabricar um destino funesto. Quero ser o contrário. Amoros.
Amoros, em grego, é a origem da palavra amor. Quando há 2000 anos atrás se falava de amor, não tem nada a ver com a palavra tal como conhecemos hoje em dia. E, curiosamente, a palavra amoros em grego, hoje em dia já não existe. Mas no espanhol, no francês, no italiano, a palavra amor existe. Mas não tem de maneira alguma o mesmo significado. Não estar louco. E não fabricar um destino mortal. Mas o que é que fabrica um destino funesto? Meu pensamento. Controlemos então o nosso pensamento. E então já não fabricarei um destino funesto. E no mundo extratemporal, e aqui onde se chama extraterrestre, fabrica um futuro que não é perigoso, que qualquer um pode utilizar para viver bem. Isso é o mais importante. E não há necessidade nenhuma de ser científico. Não há necessidade de reflexionar. Todo mundo entende isso. E principalmente as crianças. Temos que divulgar isso. Eu agradeço muito essa receptividade. Tem uma forma de falar que pode parecer insuficiente, mas eu posso dizer que cientificamente isso é totalmente exato. Porque o que eu explico a nível científico, explico baseado em coisas exatas. A velocidade da luz, a velocidade superlumérica, e que estão acontecendo no mundo planetário, na galáxia. Como funciona a expansão do universo, tudo isso está explicado. Evidentemente, entre os cientistas que entendem e que querem aplicar a ciência para o mundo, e menos mal que no meio existem pessoas como vocês, que podem servir de intermediários entre aqueles que não se interessam pela ciência, mas que querem viver bem, serem guiados por pessoas que conhecem a ciência exata e querem o bem para o seu entorno. E se as pessoas souberem que para estarem bem faz falta o bem que damos aos demais. Bom, termino com um teorema que era ensinado antigamente. Pense em fazer ao próximo o que você quer que o próximo pense em fazer para você. E se você está nesse exato momento, nesse estado, faça o que você quiser. Porque o que você vai querer, dessa maneira estará ditado pelo futuro. E foi você quem criou esse futuro de benevolência. E você vai colher a benevolência para viver. É assim. Pergunta para uma criança de 3 anos e te responderá sim. Outra conclusão que eu posso citar: uma menina pequena em Quebec, que escutou uma conferência minha, estava com seus pais, tinha 6, 7 anos, e veio falar comigo e disse: "Oi, está muito bem o que você está falando, viu? Mas não tem que dizer nada disso para o meu pai e para minha mãe." Pequenos gênios. Penso que isso é uma bonita conclusão. Se escutássemos as crianças... Obrigado por ter me escutado e escutado um discurso não muito clássico, mas que é muito científico, isso te asseguro. Jean-Pierre, muito obrigado. Sou eu que agradeço, me desculpe se te deixei sem falar. Não precisei acrescentar nada. Muito obrigado. Obrigado.